Hospital da Restauração, onde é destacado como neurologista do centro de referência, acho que o centro de referência mais antigo daqui, que é o centro de referência dos desmielinizantes do Hospital da Restauração. Álvaro, a palavra é sua, fique à vontade. No final, a gente deixa as perguntas para o final. Eu também tenho algumas dúvidas. É um prazer te receber, fique à vontade para a sua aula. É isso, eu agradeço. Agradeço as palavras de Fernando também, né? E a sua, Samira, muito obrigado pela apresentação. E a gente vai poder conversar um pouquinho lá no final depois, né? Tá ouvindo direitinho? Dá para ouvir bem? Tá tudo bem. Joia. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é neuromielite óptica, né? É um tema bem desafiador, porque nos últimos anos houve muitas mudanças, tanto na concepção como no tratamento, etc., da doença. E, inicialmente, eu queria só dar poucas palavras sobre a forte influência que a neuroimunologia vem tendo na neurologia de uma maneira geral, né? Então, a gente ouve falar de neuroimunologia ou imunologia na cefaleia, na epilepsia, nas doenças desmielinizantes, né? E o quanto isso impacta no conhecimento das outras doenças e também no seu tratamento, né? Então, as mudanças importantes que existiram nesses últimos anos foi o descobrimento primeiro de como o sistema linfático funciona no sistema nervoso central, né? Que o sistema nervoso central não é um sistema imunologicamente isolado, como se pensava, que ele não tinha contato com o sistema imunológico. Isso hoje a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que o sistema imune ele age diretamente em contato com os vasos, diferente do que se pensava que a barreira ela conseguia bloquear praticamente a passagem das células. Isso não é verdade, porque hoje sabe que essas células elas transitam nos vasos que estão presentes na calota e nas meninges, né? Então a gente tem não só complexos coroidais meníngeos e células de defesa, como temos também contato dessas células com os vasos que estão na calota craniana, que circulam para dentro do sistema nervoso, trazendo esses antígenos, né? E trazendo também as células. Então essa ideia de que o sistema neurológico ele não tem esse contato com o sistema imune, ela foi quebrada já há muito tempo, e nós vemos as consequências, né, e os detalhes disso nesses últimos anos. Acho que travou aqui. Passou aí? Passou. E da mesma forma a doença desmielinizante, né? A gente tinha a ideia de que doença desmielinizante era a doença da bainha de mielina, né, que ela cometia a bainha de mielina, que é essa estrutura formada no sistema nervoso central pelo oligodendriócito, né, que recobre o nervo, e havia sido descrita há muitos anos atrás, né, as primeiras descrições foi do Cuvelier, em 1841, e depois Charcot, né, com suas descrições clássicas, conseguiu definir bem o que seria essas alterações, que na verdade hoje a patologia ela consegue descrever esses detalhes do que seriam essas lesões, esses infiltrados que acontecem vascular, né, e também descrever essas alterações que acontecem patológicas na própria mielina, com as alterações linfocitárias que a gente vai descrever mais à frente. Então, isso já era bem conhecido na esclerose múltipla, e também eram conhecidas as suas variantes, né? Em 1894, De Vick, 1906, Marburg, 1912, Schiller, e Balot em 27. Então, essas variantes eram bem conhecidas, mas não se sabia o quanto isso era influenciado do ponto de vista de mudanças das perspectivas que temos hoje, né? Isso foi a tese, né, a famosa tese de De Vick. Então, a neuromielite óptica hoje é uma doença, um protótipo de doença que é bem representativo do que a gente entende hoje como uma doença neuroimunológica, né? Ela tem todos os componentes que uma doença neuroimunológica precisa ter, diferente um pouquinho da esclerose múltipla, porque esses componentes ainda não estão bem esclarecidos. Na neuromielite óptica, esses componentes estão cada vez mais se esclarecendo. Então, primeiramente, falar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença, né? A prevalência dela varia um pouquinho no mundo. Então, tem países cuja prevalência é bem maior. Então, diferente da EM, que é uma prevalência, entre aspas, né, de um gradiente latitudinal, na NMO a gente vê isso de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, a gente tem aqui locais no mundo em que essa prevalência é bem alta. Por exemplo, no Caribe, a prevalência é mais alta. Em países asiáticos, na América Latina, de maneira geral, a prevalência também é um pouco mais alta, e na Europa essa prevalência cai um pouquinho, diferente de AM, em que o perfil é um pouco diferente. Isso aqui foi um estudo de professora Alvarenga, publicado na Múltipla Esclerose, bem interessante, que ela colocou aqui um pouquinho dessas porcentagens no mundo, né? Então a gente vê que, por exemplo, a Itália, que é um país de alta prevalência de AM, já para a NMO ela é mais baixa, e o Rio de Janeiro está em torno de 20%, que é extremamente alta, assim como
as ilhas caribenhas, né? Então, é uma prevalência um pouquinho diferente. E também em relação à categorização entre homens e mulheres, né? Enquanto na AM isso é mais ou menos 3:1, na NMO isso aumenta para mais ou menos 9:1. Isso também é muito importante. Na nossa região aqui no Nordeste, no trabalho que ela havia feito, na época era 3:2, hoje a gente sabe que é bem diferente, né? E no Norte, isso aí aumentava um pouquinho mais, e na região Sudeste, devido ao trabalho do Rio, né, puxou a epidemiologia. Então, como eu havia falado, a neuromielite óptica hoje é um novo protocolo de doença autoimune, porque ela tem marcador biológico, ela tem fisiopatologia bem definida, ela tem tratamento eficaz baseado na fisiopatologia, então tudo isso a torna uma doença bem peculiar dentro das doenças neuroimunológicas, como acontece, por exemplo, com miastenia gravis, né, que é uma doença que também tem esses marcadores bem definidos e que é M um pouco menos. Então, eu queria falar só um pouquinho sobre o que são essas aquaporinas, que tanto se fala na neuromielite óptica, que faz parte da fisiopatologia. Né? A aquaporina foi primeiramente descrita na década de 80 pelo pesquisador Peter Egger, que ganhou o prêmio Nobel graças a essa pesquisa. Inicialmente, ele estava tentando pesquisar coisas que a gente estuda no ensino médio, né? Por que a água, quando está presente em uma membrana semipermeável, acaba indo em direção ao soluto, né? Então, e equilibrando essas membranas semipermeáveis. Isso a gente estudava, mas não sabia exatamente por que acontecia. E ele estudando modelos de hemácias, né, que são células anucleadas. Então, as hemácias, elas conseguem produzir suas proteínas, e depois o núcleo, elas perdem o núcleo, né? E as proteínas que estão produzidas, elas não se modificam mais. Então, é um modelo bem interessante a partir disso. E o que é que ele percebia quando ele fazia a deleção de algumas moléculas, de algumas dessas proteínas, e botava a hemácia no meio, e em algumas dessas células a água entrava, em outras não entrava, e ele começou a perceber que algumas proteínas que eram expressas na membrana faziam com que a água entrasse na célula, e outras não. E ele descreveu isso e ficou conhecido essas proteínas como aquaporina na época. Então, eles ganharam o prêmio Nobel, graças a esse estudo com a aquaporina. Isso foi o prêmio Nobel de Química em 2003, né? Logo em seguida, em 2004, o Wanda Lennon, estudando os pacientes da Mayo Clinic, passa a descrever as alterações patológicas de alguns pacientes com doença desmelinizante ligadas a essa mesma molécula. Então, é uma família de proteínas muito grande, né? São moléculas hidrofóbicas, estão presentes em todos os seres vivos, controlam o fluxo de água e são impermeáveis a outros íons. Isso é muito importante também. Então, é uma molécula bem característica, não vou entrar em detalhes na questão molecular, né? Mas é uma molécula bem característica que, como a gente vê aqui, ela é expressa em alguns tecidos específicos, né? Ela não é expressa em todo o sistema nervoso central, e existem alguns tipos de aquaporina diferentes. Então, essa aquaporina que nós falamos agora é a aquaporina tipo 4. Hoje em dia, tem mais de 30 tipos de moléculas de aquaporina descritas, mas aqui a gente foca a aquaporina tipo 4, porque ela tem uma distribuição bem específica, como nesse trabalho clássico de Vistrup, de 2014, que é na região ependimária. Então, ela segue mais ou menos a região ependimária, então ela fica bem rente à região ependimária, e é onde exatamente se acende a presença das moléculas de aquaporina, mostrando que a doença tem uma localização bem específica nessa região. Então, o que é que esse anticorpo faz, né? Na realidade, depois a gente vai ver isso com um pouquinho de mais calma. Esses anticorpos estão presentes nos podócitos dos astrócitos, né, adjacentes à barreira de mielina. Eles fazem parte dessa microvasculatura endovascular, principalmente relacionada à lâmina basal, né, e à lâmina basal da pia mater, e nas células ependimárias. Então, é uma característica bem específica da localização dos anticorpos. Na época, quando foi descrito, a aquaporina 4 era o que estava mais presente no sistema nervoso central. Hoje a gente sabe que tem outros presentes, né, mas na época a aquaporina 4 estava mais presente. Porém, existem outros tecidos também, como nos olhos, o sistema respiratório, glândulas salivares, existem outros tecidos, mas o sistema nervoso foi o alvo, foi o foco, porque houve uma relação, né, à época, entre a presença do anticorpo e a patologia, né? Diante disso, a gente pode discutir um pouquinho sobre a classificação da doença, que depois eu vou puxar um pouquinho da fisiopatologia novamente. Então, de imediato, a gente pode entender que aproximadamente 95% dos pacientes vão ter manifestações nesse espectro que a gente está discutindo aqui, né, que são a neurite óptica, a mielite extensa, algumas síndromes isoladas de tronco que são possíveis de existir, a síndrome de hipoextrema, né, então esses três componentes das manifestações clínicas, que são neurite, mielite e síndrome de hipoextrema, são as mais comuns, principalmente relacionadas a soluços e vômitos, e principalmente quando esses soluços e vômitos são incoercíveis, né?
são presentes e incoercíveis. Essa relação entre os sintomas hipotalâmicos também pode existir, principalmente fadiga e dor. Então, pelos critérios ainda em vigência, né? Então, o paciente, para ter o diagnóstico de neuromielite óptica, ele precisaria ter uma sorologia positiva para a aquaporina, né? Essa sorologia pelo método CBA, né, que é o método padrão de se aferir isso, e pelos outros critérios ele teria que ter pelo menos... Ui, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, passei. Pronto. Ele teria que ter pelo menos uma das seguintes características, que seriam os core diagnósticos, né, as características principais da doença. Então, a neurite, como foi dita, a mielite, a síndrome hipoextrema, a encefalite de tronco cerebral, a romboencefalite, além da área hipoextrema, também é aceito como critério diagnóstico, a diencefalite ou narcolepsia, né, que são sintomas também presentes naquele espectro de acometimento ependimário, e a encefalite aguda, que a gente sabe que é uma apresentação mais típica de alguns espectros da neuromielite óptica, né, que a gente sabe que está ligado a outros anticorpos, como o MOG, né? Então, definidos esses critérios, a gente teria alguns critérios de suporte, que seriam as alterações de imagem, né? Principalmente as lesões medulares extensas, são bem conhecidas, lesões acima de 3 segmentos. As imagens não podem preencher critérios para outra doença, então isso é uma característica praticamente das doenças mielinizantes, né? Elas, uma vez fechados os critérios delas, elas não podem obedecer outros critérios, ou seja, ela tem que se excluir obrigatoriamente diagnósticos diferenciais, e também confirmação de outras, da positividade da aquaporina. Isso aqui já passou. Só um minuto. Pronto. Eita, acho que voltou aqui. Ah, não. Então, aquela evidência que nós tínhamos de doença desmielinizante relacionada à alteração da mielina com a neuromielite óptica, com o conhecimento desses canais de água, isso mudou bastante, porque na esclerose múltipla a gente sabe que é uma oligodendriocitopatia, uma doença relacionada à bainha de mielina, enquanto a gente sabe hoje que a NMO é uma astocitopatia. Então, é uma doença relacionada aos podócitos astocitários, né? Então, isso aí está bem mais evidente. E o perfil imunológico disso muda muito. Então, a gente tinha um perfil em que a doença era baseado mais no ataque das células dos linfócitos T, ataques específicos, e agora a gente tem uma doença mediada por anticorpos, uma doença astrocitária. Então, os mecanismos de lesão tecidual, eles são de 2 tipos, principalmente, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um esquema de como funciona a fisiopatologia. Eu vou mostrar um por um rapidamente, só para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, são 4 mecanismos principais. O primeiro deles é a citotoxicidade mediada por célula. Então, você tem aqui o anticorpo, o receptor de aquaporina, e você tem aqui o anticorpo. Uma vez o anticorpo se ligando ao receptor, as células NK se ligam ao anticorpo, e ligando-se ao anticorpo, começa a liberar algumas substâncias, principalmente perfurinas e granzina, né, que são aquelas substâncias clássicas que vão lesar o astrócito. Então, esse é o primeiro tipo de lesão, que é a citopatia. O segundo tipo de lesão é o chamado excitocitade glutamatérgica. Então, o que acontece? Junto com o receptor de aquaporina, existem também receptores de glutamato, que captam glutamato da fenda, né? Então, quando ocorre, por exemplo, a internalização do receptor de aquaporina, ocorre junto à internalização dos receptores glutamatérgicos. E isso acaba causando o que a gente chama de chuva glutamatérgica, né? Excesso de glutamato na fenda sináptica. Isso lesa o oligodendriócito e lesa o neurônio e acaba levando a outro tipo de lesão neuronal. O terceiro tipo de alteração que ocorre frequentemente na fisiopatologia é a presença desses clusters de M23, que é um tipo de proteína presente, das proteínas presentes naquele looping que a molécula faz na membrana citoplasmática. Então, uma parte da proteína ela é internalizada, que é a parte M1, e a parte M23 ela forma esses clusters fora da membrana, e esses clusters acabam fazendo com que haja atração de complemento e formação dos MACs, né? Esses MACs, desculpa,
esses MACs acabam lesando a membrana e é outro tipo de alteração que ocorre. E o terceiro é o mais conhecido, né? Que é a inibição do transporte da molécula de água. Então, você acaba ocupando os receptores, a água fica em excesso e aí acaba lesando, acaba ocasionando aquele edema grave que a gente vê na neuromielite linfótica. Então, em outras palavras, a lesão tipo 1, que é essa ativação de complemento e infiltração de granulócitos, né? Que o mecanismo fisiopatológico é esse que a gente viu, né? Citotoxicidade. A lesão do tipo 2 são aquelas lesões císticas que a gente vê na patologia e acaba mostrando na imagem aquelas lesões de destruição tecidual extensa, né? Aquele hipersinal T2 extenso, que normalmente isso é causado por lesão celular direta pela chuva glutamatérgica. A lesão tipo 4, que também é bastante característica, é a perda seletiva da aquaporina e ausência de outros danos, que é causada pelo MAC. E a lesão tipo 5 e última são as lesões ativas, né, da NMO, que são causadas por essa inibição do transporte de água. Então, essa basicamente é a fisiopatologia da doença, são as lesões típicas que a gente vê na patologia e elas são causadas por mecanismos já bem conhecidos. Então, esclerose múltipla tem uma história longa de tratamento, né? A gente já conhece essa história, ela é bem conhecida, é uma história que vem desde a década de 90. Já a NMO é um pouquinho diferente, né? A NMO a gente usa tratamentos que são tratamentos que não tinham estudos tão bem específicos, né? Então, se usava muito azathioprina. De um tempo para cá, rituximab começou a ser utilizado. O tocilizumab foi uma opção também, né? Que é utilizada quando se tem acesso à medicação. E alguns outros imunossupressores, né? Azathioprina, micofenolato, etc. E nos surtos acaba se fazendo o corticoide e, preferencialmente, a plasmaférese. Se você tem acesso direto à plasmaférese, você faz a plasmaférese. Então, essas eram as medicações off-label que a gente tinha, né, disponível, que eram medicações a longo prazo, e que isso mudou, né? De pouco tempo para cá houve uma mudança, principalmente pela introdução dessas 3 drogas, além do ravulizumab, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, eculizumab, satralizumab e nibilizumab são as 3 medicações, junto com o ravulizumab, são as 4 medicações hoje de consenso de tratamento. Então, são poucos estudos observacionais ainda, e principalmente em relação às terapias imunossupressoras. A gente sabe que essas terapias previnem surtos, então os dados, como são observacionais, eles variam muito de estudo para estudo. Então, há mais ou menos ideia de que, por exemplo, a azathioprina consegue reduzir esses eventos menos que outras medicações, em torno de 50%, 60% mais ou menos. E lembrar que, diferente de esclerose múltipla, enquanto a gente está preocupado não só com os eventos, com surtos, né, na NMO, a gente está preocupado apenas que o paciente não faça eventos. Então, a nossa preocupação, porque até o momento os dados sobre evolução da doença, se a doença evoluir, não estão claros. Assim, a princípio, os pacientes têm eventos e desses eventos eles podem recorrer. Então, a preocupação maior são as sequelas dos eventos e as recorrências, e não necessariamente a evolução, como a gente tem a preocupação na esclerose múltipla no momento. Lembrar que a esclerose múltipla também não se tinha essa preocupação tão clara, e hoje ela está muito clara, né? Então, no momento, a nossa preocupação maior são os surtos, né? Lembrando também que os pacientes, nesse intervalo entre o início do tratamento e o primeiro surto, eles normalmente precisam manter alguma medicação até se começar o tratamento, porque se sabe que esse segundo surto ele acontece exatamente nesse intervalo, né? A tendência é ele acontecer nesse intervalo. Então, essas novas terapias, elas têm esses 3 mecanismos principais. O primeiro deles se chama complemento, que a gente vai ver já já. O segundo, os receptores de IL-6, né, da interleucina 6, que ela tem um papel fundamental. E o terceiro, células B, né, que são as produtoras dos anticorpos, que também a gente usa para a esclerose múltipla, né? Então, o sistema patogênico do sistema complemento ele é bem complexo. Eu não vou falar detalhes dele aqui agora no momento, mas a gente tem várias vias importantes, mas tem vocês podem perceber que o C5 ele é uma molécula fundamental, porque ele vai entrar num momento aqui de clivagem das convertases, né? Então, ele entra nessa clivagem aqui na formação do complexo do MAC, né? Complexo de ataque à membrana. Então, o complemento vai entrar exatamente nesse momento aqui, e o C5 é uma molécula fundamental para a formação do MAC. Então, esse sistema complemento, ele funciona em um determinado aspecto, mas existem outros aspectos importantes, né?
O primeiro deles é a produção dos anticorpos. Então, a gente sabe que, uma vez produzidos os anticorpos, eles vão ter mecanismos diferentes. Isso vai variar não só no local de ação dos anticorpos, mas vai variar também no tipo de resposta que ele pode dar. Então, a gente vai ter anticorpos que vai se ligar a receptores, por exemplo, ligam diretamente aos receptores. Outros vão ligar a gangliosídeos. A ligação dos receptores, o clássico, obviamente, é a doença de junção, que é a miastenia gravis, né? Outras doenças podem se ligar a gangliosídeos, principalmente na membrana. Outros receptores têm receptores nodais específicos e outros ligam ao canal de aquaporina, que é o que a gente estuda agora. Então, a depender da característica de ligação, o tratamento pode mudar. Então, não há uma especificidade necessária, mas há um mecanismo geral. Então, se aposta mais nessas chamadas pontos de clivagem do sistema imune, né? Nos checkpoints imunológicos. Então, esse aqui foi o estudo pivotal do eculizumab, nossa primeira medicação que a gente vai falar hoje. Foi um estudo publicado em 2019. Foi um estudo PREVENT, né? Foi um estudo que randomizou paciente placebo e eculizumab, nessa proporção aí que vocês estão vendo, fazendo eculizumab, e em seguida os pacientes foram todos randomizados juntos para eculizumab em 119 pacientes e acompanhados durante 5 anos e meio, mais ou menos. E eles foram randomizados mais ou menos na proporção de 2:1, né? E nessa fase 3 do eculizumab, em terapia imunossupressora, os pacientes que foram randomizados para o braço de estudo foram só pacientes aquaporina positivos. Então, isso é uma característica praticamente de todos. A gente sabe que os aquaporina negativos mantêm esse espectro, né, e que alguns anticorpos estão ocupando esse espectro, mas para os estudos pivotais foram aquaporina positivos. O endpoint primário do estudo foram surto, né? Então, a partir do momento que o paciente fazia um surto, esse era o endpoint do estudo. E, normalmente, pacientes com EDSS mais altos, eles foram tirados, e pacientes acima de 18 anos foram colocados no estudo, e o resultado é esse que a gente vê agora, após aproximadamente 96 semanas. A gente tinha um resultado de 93% dos pacientes livres de surto, com eculizumab, e depois de 192 semanas, a gente tinha esse número de 93% praticamente se manteve. Então, foi uma medicação de uma altíssima eficácia, né? Apenas 5% dos pacientes apresentaram algum tipo de surto nesse evento, e a gente pode ver que é uma medicação de altíssima eficácia. O grande problema da medicação, a gente sabe, é o custo, né? Eculizumab é uma das medicações mais caras que tem, apesar de ser aprovado para várias doenças. A gente tem estudos com várias doenças, mas é uma medicação extremamente cara, o que limita muito o resultado, né? Então, a gente, comparando com o placebo, que teve mais ou menos 50%, né? Então, metade dos pacientes tiveram algum evento, o eculizumab, a gente chegou isso a 95%, 93%. O ravalizumab é uma molécula melhorada do eculizumab. Então, o eculizumab, como a gente viu, age no C5, né, naquela partezinha do complemento, inibindo aquela parte do complemento, ligando exatamente nessa região. E o ravalizumab foi uma molécula melhorada do eculizumab, mais específica, mais humanizada, né, que hoje em dia é utilizada também para o tratamento da NMO. Lembrando que essas drogas foram liberadas pelo FDA, e aqui a Anvisa liberou as drogas, porém o acesso ainda está bem limitado, né? Nem o SUS incorporou e nem os planos de saúde incorporaram. Então, os custos são altos e as medicações ainda não foram incorporadas. Então, o acesso ainda é um pouco mais limitado, mas com o tempo, né, com as prescrições, começa a haver certas demandas e as medicações passam a ser prescritas. Então, os resultados do ravalizumab, um pouquinho diferente do que a gente viu lá com o eculizumab, o resultado muito próximo, né? Praticamente, isso chegou a 90 e poucos por cento, né? Não chegou a 100%, mas 90 e poucos por cento dos pacientes, praticamente 100%, não tiveram surto nesse período de 96 semanas. E o placebo teve um resultado parecido, né, com o eculizumab, em torno de 50%. Isso é uma diferença muito grande, né? Quando você compara pacientes que em um surto desse podem perder a visão, ou num surto desse podem ficar sem deambular, isso é realmente impactante. Em relação à dosagem e ao tempo de tratamento do ravalizumab, varia muito de acordo com o peso. Aqui é o peso médio de 60 e 100 quilos, e essa dose tem que ser feita de manutenção a cada 8 semanas. Então, é injetável, então a cada 8 semanas tem que ser feita a dose de manutenção, começando após 2 semanas da dose de ataque. Então, faz a dose de ataque, 2 semanas depois inicia a manutenção, e aí se mantém a cada 8 semanas. Quais são os cuidados que a gente precisa ter, principalmente infecções meningocócicas, né, como acontece também com o eculizumab, e sepse. Então, são os 2 pontos principais. Então, quando você tira o complemento de ação, você libera um pouquinho para algumas bactérias específicas agirem, e aí esse risco é maior. Então, esses pacientes precisam ser imunizados
pelo menos 2 semanas antes da administração da primeira dose, que é a dose de ataque, né? Então, antes de administrar a dose de ataque, 2 semanas antes, precisa imunizar esses pacientes, porque esses riscos aumentam bastante. A outra linha de tratamento, como a gente tinha falado, é a inibição dos receptores de interleucina 6, né? Os receptores de interleucina 6, como vocês estão vendo aqui, são essas bolinhas vermelhinhas aqui, né? Vocês veem que eles agem em muitas linhas diferentes, né? Eles agem, às vezes, ativando células T naive, células B e plasmócitos, né? Ou seja, mesmo depois que a célula B está no tecido, a interleucina 6 é liberada e ativa, ela facilita a entrada de várias moléculas pela barreira hematocefálica, ativa também a produção de vários anticorpos, né? Ativa também a produção de fatores inflamatórios, né, na micróglia, então interleucina 1, TNF e etc, né? Ativa também células ela recruta células inflamatórias para o tecido. Então, a interleucina 6 ela não tem apenas uma ação, ela age em vários mecanismos diferentes, por isso é um checkpoint molecular e por isso foi uma das moléculas utilizadas como foco de tratamento. E a medicação desenvolvida para isso, que está aprovada, é o satralizumab. Então, o satralizumab, ele age, né, inibindo o anticorpo monoclonal também, né, que age inibindo a interleucina 6, e que age as vias clássicas, né, chamadas JAK-STAT, nessas vias clássicas dos processos inflamatórios. Então, o satralizumab, como eu havia falado há pouco, né, age perifericamente e age no sistema nervoso central também, perifericamente, tanto em célula T como célula B, T naive, né, que é um foco importante, e no sistema nervoso central, facilitando a entrada da barreira no sistema nervoso central, ativando o processo inflamatório, como a gente viu. Então, o Sakura Sky, né, que foi esse estudo na mesma época do estudo Prevent, né, foi publicado também na New England, que é um estudo também que tratou pacientes com espectro NMO, e o Sakura Star, que foi o complemento do Sakura Sky, que foi publicado na Lancet Neurology, no ano 2020. E esses aqui são os resultados do estudo, né? Então, a gente tem 2 braços também, o braço placebo e o braço do satralizumab, 120 miligramas, né, cada 4 semanas. Então, houve um período duplo cego aqui e houve um período aberto, em que ambos os pacientes passaram a usar o satralizumab. Então, esse período aqui, que foi o duplo cego, foi o Sakura Sky, e o período open foi o Sakura Star. Então, foi um estudo fase 3 também, utilizando placebo, ambos, né? Os pacientes foram randomizados, tem um detalhe importante, tanto aquaporina positivo como alguns aquaporina negativo, então foi um pouquinho diferente na randomização não, nos critérios de inclusão, né? O endpoint primário também foi surto, o EDSS nesse caso 6,5, e variou entre 12 e 74 anos. Isso é importante porque, como o satralizumab ampliou um pouquinho o espectro de pacientes, então hoje a liberação do FDA é para adolescentes com NMO utilizar satralizumab. Tanto eculizumab, ravulizumab ou inibilizumab, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eles não são liberados para adolescentes e nem crianças. E aqui foi o resultado do estudo. O satralizumab, um pouquinho diferente dos inibidores de C5, né? A gente pode ver que, assim, a resposta dele, com 96 semanas, chegou a 78%. Então, um pouquinho abaixo do que a gente vê com os anti-C5, né? E o placebo aqui manteve 60%, mas depois caiu para aquela média que a gente via, né? Em torno de 50%. E nessa faixa aqui, que foi de 144 semanas, o satralizumab cai para 74%. Então, ele manteve mais ou menos essa média de 74%. Então, se a gente puder arredondar, acima de 95% para C5 e em torno de 75% para anti-IL-6. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre inibilizumab, né, que é uma molécula anti-CD19. Então, voltando àquela representação que a gente tinha, né, das células B. As células B, ela tem esse espectro aqui que a gente pode ver nessa imagem, né? Então, ela começa com a célula Pro-B ainda na medula óssea. Essa célula Pro-B, depois ela vai se tornar uma célula pré-B, e depois vai fazer a transição para a célula B-naive, e assim, pelo centro germinativo, passa a ser célula de memória, plasmócito, plasmabasto e plasmócito. Então, todo esse processo que ela passa de maturação muda a expressão de algumas moléculas de superfície, né? Então, o que a gente está bem habituado é o CD20, né, que a gente usa
que são alvos de tratamento da esclerose múltipla, de algumas outras doenças imunes, como rituximab, ocrelizumab, né? Então, ele pega esse espectro aqui, vindo da célula pré-B, vindo da célula pré-B e indo até o plasmoblasto. Então, a célula plasmocitária e a célula pró-B, ela não é dessa transição do anti-CD20. Já o CD19, ela tem uma diferença. Ela vai do pró-B, ou seja, pega a célula inicial lá na medula óssea e vai até a célula plasmocitária. Então, tem um espectro maior de atuação. Né? Aqui é a expressão de algumas outras moléculas, né? Que também são marcadores de célula B. Aqui é só uma representação clássica de como esse mecanismo atua do CD19, né? Então, ele se liga, né, o anticorpo se liga aqui no CD19 e passa a inibir íons de água e alguns poros na membrana que acabam levando a citotoxicidade da célula B e destruição da célula B. Então, essa destruição pode acontecer tanto com ligação direta como por distribuição por citotoxicidade. Aqui foi o estudo pivotal, também na mesma época. Então, o N-Momentum foi publicado na Lancet Neurology. E aqui está mais ou menos o esquema de como foi o estudo, né? Foi um estudo randomizado 3:1, 3 inibiruzumab e um placebo, né? E iniciaram, a gente sabe que o D1 são 300 miligramas, no 15 mais 300, e mantém lá na frente, e quando eles fizeram o braço aberto, eles repetiram a dosagem, e aí incluindo os pacientes placebo. Então, também foi um estudo fase 3, foram incluídos a coporina positiva e negativa, né, foram os dois. O endpoint primário também foi surto, é DSS de 8 e só pacientes acima de 18 anos. E aqui estão os resultados, né? Inebilizumab chegando a 86%, né, na semana 197. Aqui no meio, que era aquela semana 96, mais ou menos, que a gente usava como ponte, é muito parecido, né? Então, se ele chega em torno de 90, entre 85% e 90%, mais ou menos, e o placebo naquela linha entre 50% e 60%. Então, foi um pouquinho mais do que o SATRA e um pouquinho menos do que os C5, mas ainda muito alto, né? Então, se a gente fizer uma comparação, lembrando que a gente não tem um estudo head-to-head, né? Droga com droga. Então, a gente não tem como afirmar se uma droga é muito diferente da outra. Então, essa comparação entre estudos é uma comparação um pouco difícil de ser feita, né? Os endpoints primários foram semelhantes, né? Então, isso é uma coisa que ficou definida como surto, né? Então, isso aí ficou uma coisa mais clara. Em termos de eficácia, a gente sabe que o eculizumab, como a gente viu, foi em torno de 95% aproximadamente, o satralizumab foi um pouquinho menos, né? Os pacientes foram soronegativos, foram incluídos nesse grupo aqui. Eles não tiveram redução, foi mais ou menos nesses eventos, e o inebilizumab um pouquinho mais. Isso quando a gente traça na mesma época, né? Por isso que foi um pouquinho diferente aquele número ali. Em relação à segurança, que é um ponto muito importante, né? São relativamente seguros, né? Não tem eventos adversos tão graves. Lembrando que o eculizumab e o ravalizumab são C5, né? C5. As bactérias que são encapsuladas, principalmente Neisseria, né? O paciente precisa ser vacinado, porque senão ele pode correr o risco de fazer meningite, como a gente falou, né? E também houve no estudo uma morte por empiema pulmonar. Então, isso é uma coisa realmente importante também. O satralizumab principal são as reações cutâneas, né? E o nibilizumab, as infecções oportunistas, como também de outras medicações, né? A imunossupressão de uma maneira geral. Então, foram aprovados pela FDA, tem limitações de custo, a gente já falou sobre isso, né? O satralizumab é uma medicação cutânea mensal, né? Enquanto os demais são infusões, né? Então, o nibilizumab faz essas infusões, são 2 por ano, então é um pouco mais confortável, é semelhante ao que acontece com o ocrelizumab, né, que é um anti-CD20, e aqui é um anti-CD19, então são mecanismos semelhantes do ponto de vista posológico, né? E o eculizumab são 2 infusões mensais, né? Então, essas diferenças, então, o único que você faz do ponto de vista domiciliar é o satralizumab. Do ponto de vista de vantagem e desvantagem, né? A eficácia do eculizumab e do ravalizumab, né? Então, eles ficam períodos livres de surto bem semelhantes, então são longos períodos, né? Tem que haver uma certa prioridade de cada país. Então, cada país tem suas características do sistema de saúde, de como enxergam as doenças mais raras, como a NMO, e como são as prioridades de gasto de saúde. Então, tem que haver uma série de dados sobre custo, monitorização, segurança, logística dessas drogas, para que cada país meça o quanto essas drogas podem ser usadas, devido aos custos também. E o satralizumab tem algumas características um pouco diferentes. Ele é subcutâneo, ele não precisa de vacinação, a monitorização também é muito menos que as outras drogas. Então, ela tem um perfil um pouco diferente, porém, ela tem uma efetividade também um pouquinho diferente.
do satralizumab, 25% menos custo do que no ibrizumab, e 70% menos do que o eculizumab. Então, nesse aspecto também é um pouquinho diferente das outras medicações. Em relação à suíte de droga, né? Então, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos consensos, esse suíte de droga, no momento, varia bastante, né? Então, eu vou falar já para vocês, mas basicamente depende de paciente, de acesso, de custos, e quando o paciente está estável, independente da medicação, seja azathioprina, seja, a tendência é manter o tratamento, né? O paciente estável se mantém o tratamento, e o paciente que faz outros surtos, aí sim pode-se pensar em o que fazer. Então, como é que a gente faz a escolha desse tratamento de pirulina? Daqui a pouco eu vou falar do Delphi, mas eu vou falar de maneira geral, né? Primeiro, atividade de doença e imagem, né? Então, lembrar que o eculizumab é aprovado só para espectro epidemiológico que seja recidivante na União Europeia, então ele não é droga de primeira linha, né? Então você tem que ter uma recidivância. Então, atividade clínica e de imagem são muito importantes na avaliação dos casos para se iniciar drogas mais específicas. A positividade, óbvio, né? Porque os estudos foram aprovados para a positividade, a idade, desejo de ter filhos, risco de malignidade, principalmente quando você usa CD19, CD20, né? Isso tem que ser pesado muito. Algumas condições coexistentes, né? Doenças reumatológicas, por exemplo, que precisam de tratamentos afins, já que a gente trata com endpoints, né? Então, às vezes, esses endpoints facilitam o uso de algumas medicações. E as contraindicações relativas, a gente já falou da meningite, né, com a eculizumab, tem que lembrar da hepatite também, que é outra contraindicação importante, e algumas infecções graves também, que já foi dito. A duração da terapia, a princípio, enquanto o paciente inicia a terapia, ela não tem um período próprio para separar, a não ser que haja algum efeito colateral da própria medicação, e assim pensa no switch, ou se o paciente não responder ao tratamento, né, se houver uma má resposta ao tratamento. Mas, como a gente viu, são drogas de alta eficácia, né? O tratamento sintomático a gente vai falar daqui um pouquinho, e lembrar também que alguns medicamentos que foram aprovados para esclerose múltipla podem ser usados também para NMO, né? Lembrando que alguns deles pioram a NMO, né? Então, isso já é bem clássico, já é bem conhecido. Interferon, fingolimod, natalizumab, alemtuzumab, metilfumarato, essas medicações devem ser evitadas, mas existem alguns tratamentos afins. E os aspectos socioeconômicos, né? Nosso país, a gente tem vários desses aspectos, eles precisam ser muito bem pesados na hora de pensar em o que fazer com esses pacientes. Então, inicialmente, a gente tem um paciente, o paciente faz um evento agudo, um evento com baixa visual importante, lembrando que a baixa visual na NMO, ela pode ser tanto bilateral como unilateral, normalmente elas são graves, né? Ou faz uma mielite extensa com um quadro de plegia, seja uma tetraplegia, uma paraplegia, ou paresia importante. E a gente tem o primeiro dado, que é tentar tratar esse paciente. Então, a princípio, o ideal seria tentar, nesse momento, quando vai se fazer os exames do paciente para iniciar o tratamento, também já guardar um pouquinho da amostra para fazer a dosagem da aquaporina. Esse é o momento ideal. Quando se está em dúvida diagnóstica, se é NMO, se é MOG, já se colhe também uma MOG. Mas quando o espectro é NMO, se os custos forem mais limitados, dá preferência a fazer a aquaporina. Se os custos forem condizentes, a gente pode fazer os dois anticorpos, né? Então, hoje, o primeiro passo que se tem esses pacientes é tentar ir direto para a plasmaférese. A gente sabe que plasmaférese os resultados são muito melhores do que o corticoide. Mas, em alguns centros, e a gente sabe que não é só questão de centro, é questão também de acesso, porque a plasmaférese você tem que pegar catéter, você tem que ter toda uma logística, né? Então, se houver alguma dificuldade, faz o corticoide e depois faz a plasmaférese, caso o paciente não melhore. Se o paciente melhorar, se observa. Então, a gente tem há uma limitação de evidência se um é melhor que o outro, né? A gente não tem esses dados. Mas hoje a preferência é fazer plasmaférese. Esse tratamento é feito em dias alternados, 5 a 7 sessões, né? Então vai durar de 10 a 14 dias. E pode ser usado também corticoide associado ou depois do tratamento, né? Normalmente se mantém esse corticoide oral. Na esclerose múltipla, esse dado é menos claro. Na NMO também não tem esse dado tão claro, mas como a doença pode recorrer em curto prazo, se mantém até o tratamento definitivo ser iniciado. Se o corticoide não responde, se passa para a plasmaférese, né? E aí pode se manter a alta dose de corticoide e pode fazer imuno e plasmaférese em seguida. Após isso, você pode fazer esses escalonamentos, né, que eu acabei de falar. Esse aqui é o consenso que saiu ano passado, né, um consenso internacional Delphi, que foi o consenso de como fazer
o manuseio desses pacientes com EM. São várias proposições, eu vou falar daqui das mais importantes, mas é mais ou menos aquilo que a gente discutiu. Ele trata só das 3 drogas, eculizumab, nivolizumab e satralizumab, né, nesse consenso especificamente. Então, quais são as informações importantes do consenso do ponto de vista de indicação do tratamento? Primeiramente, o diagnóstico, no diagnóstico já pode ser dado, pode ser optado por uma das 3 medicações. Então, tanto após o primeiro ataque, como após uma recidiva de ataque, como também uma falha do tratamento. Então, essas opções são possíveis de se iniciar o tratamento. Pode ser iniciado no início ou em seguida. Lembrando que adultos jovens e adolescentes, adultos jovens, a gente fala pacientes até 18 anos, porque os outros estudos, a partir dos 18 anos também incluíram, mas abaixo de 18 anos só satralizumab foi incluso, então há uma tendência de fazer satralizumab em relação às outras medicações. Não é impeditivo fazer as outras, mas há uma preferência. Lembrar de eficácia e segurança, né? Todos aqueles dados que a gente acabou de discutir, então isso tem que ser pesado na hora de escolher o medicamento. Informar os pacientes, então, como os pacientes vão ter que usar a medicação por um longo período e como as medicações também não são isentas de risco. Então, tem que se falar sobre frequência, sobre dosagem, via administração, aceitação dos riscos, de segurança e etc. Então, o paciente tem que participar um pouquinho dessa tomada de decisão, porque vai envolver um pouco de risco também. Em relação à resposta do paciente à terapia de manutenção anterior, então, por exemplo, se o paciente fazia uma das drogas off-label, né, que eles descrevem especificamente azatioprina, micofenolato ou corticoide oral, ou algum biológico off-label, principalmente tocilizumab e rituximab, e que eles estejam livres de qualquer evento, e também não tenham alteração de tolerabilidade, não precisa mudar. Então, se o paciente está estável, está mantendo, mantém. Se o paciente faz uma recidiva, aí pode se discutir alguma mudança, principalmente preferindo as drogas que já foram estudadas. Mas não deixando de levar em consideração outras medicações, já que o acesso não é tão simples e o custo é muito alto. Então, resumindo, a gente segue mais ou menos esse mesmo panorama. Então, primeira escolha, em alguns centros, rituximab é disponível. Em Recife, por exemplo, a gente tem um acesso mais fácil a rituximab. E só se o paciente for aquaporina positiva, ele vai entrar em eculizumab, nivolizumab ou satralizumab, né? Então, um desses 3. Essas seriam as primeiras escolhas. As alternativas a gente acabou de falar, né? Azatioprina com corticoide, e assim vai mudando o esquema dependendo da resposta do paciente. Então, caso haja ataques importantes, então, se o paciente já fazia pré-tratamento com inibili e ritux, e for aquaporina positiva, tem que se mudar para outro, e tem alternativa de switch de azatioprina. Se o paciente já fazia tratamento com eculizumab, o switch pode ser com ritux, e se for aquaporina positivo, o tratamento de preferência é com inibizumab e satralizumab. E assim por diante, ou seja, se o paciente fazia uso de uma droga, ele pula para as outras drogas que estão na sequência. Essa é mais ou menos a lógica. Lembrando que se ele for aquaporina positivo, ele tem a tendência a ir para as drogas que são liberadas, né, as 4 drogas liberadas, e se ele for aquaporina negativo, ele tem a tendência a ir para rituximab, porque os pacientes aquaporina negativos não foram incluídos nos estudos. Essa é a tendência geral, mas talvez não seja uma regra, porque depende muito dessas questões do acesso e dos níveis de segurança. De maneira geral, combinar terapia a longo prazo normalmente é feito com corticoide oral, né? Essa combinação de terapia não é tão comum com essas medicações de alta eficácia que a gente acabou de discutir, com os biológicos que são liberados, não off-label, né? E principalmente a combinação de imunossupressores, né? Porque acaba aumentando o risco e não agregando em eficácia, porque isso não está muito bem estudado, né? Então é isso. Acho que foi um panorama geral, né? Não falei muitos detalhes, mas fico à disposição para qualquer pergunta. Álvaro, obrigada pela aula, assim, eu sou suspeita porque eu acho que é muito prazeroso estudar neuromilitiótica, porque tudo muito, a fisiopatologia é muito bem fechada, até para descobrir novos tratamentos, então, assim, eu acho sua aula foi muito esclarecedora, desde o começo da fisiopatogenia, até falando das novas drogas. Eu vou abrir para perguntas, tem algumas pessoas aqui elogiando sua aula, batendo palma, todo mundo gostou mesmo. Obrigado. Doutor Fernando quer fazer uma pergunta. Doutor, pode ficar bom? Álvaro, eu não vou elogiar porque seria redundante. A aula foi maravilhosa, realmente. Eu queria saber, Álvaro, eu também concordo com você. Eu acho que se tiver plasmaférese, e aqui em Maceió, felizmente a gente tem plasmaférese até com mais facilidade do que imunoglobulina, eu me coloco sempre no lugar do paciente. Se fosse eu o paciente, eu queria fazer.
Mas eu queria saber, não só em relação à neuromielite óptica, mas nas doenças mielizantes como um todo, quando você vai fazer ou imunoglobulina ou plasmaférese, se você acha que há um racional em você já prescrever conjuntamente uma das duas com o corticoide, ou se você deixaria isso para uma etapa subsequente? Bom, aí Na pulsoterapia, estou falando. vou dividir um pouquinho a resposta, viu, Fernando? Falando de esclerose múltipla inicialmente, né? Os estudos não são claros, assim como anemia, os estudos não são claros para essa fase bem aguda, mas o corticoide responde bem, é uma droga que todo mundo tem muita experiência, o neurologista, de maneira geral, né, trata as mielites, trata as neurites, então ele tem uma certa experiência com a droga, e é uma droga que os riscos são pesados, então, normalmente, para a esclerose múltipla, a grande maioria dos centros no mundo fazem corticoide, né? E a opção por fazer imunoglobulina e plasmaférese para esclerose múltipla, aí fica num segundo momento para pacientes não responsivos. E às vezes a tendência até, às vezes, você aumentar os dias de pulsoterapia com corticoide, antes até de fazer alguma outra coisa. Aumentar a dose, por exemplo. Para NMO é um pouquinho diferente, porque NMO ficou, nos últimos 20 anos, ficou cada vez mais claro o perfil da doença, né? E aí foi se vendo que algumas drogas não respondem bem, e algumas drogas até pioram a situação. E corticoide foi visto que é uma droga que responde menos. Não é que não responda, alguns pacientes respondem, mas responde menos. Então, aí tem que se ter algum cuidado, principalmente quando o surto é por uma baixa visual com perda de visão, né? Você pode perder alguns dias importantes ali, fazendo pulso de corticoide, ou paciente plégico, por exemplo, né? Esse corticoide pode interferir em alguns dias aí de tratamento, e aí você poder perder o time de tratamento. Em relação à imunoglobulina e plasmaférese, né? A gente é um pouquinho contaminado com os estudos da síndrome de Guillain-Barré, né? Que deixa elas no mesmo patamar, mas isso não é verdade para todas as doenças imunológicas, né? A gente sabe que as doenças imunológicas, isso varia um pouquinho. O que acaba acontecendo também é que a gente não domina a ferramenta diagnóstica, então várias doenças que a gente pega no dia a dia nosso, elas ficam naquela transição, naquele limbo do diagnóstico, né? Então, isso acontece na cefalite autoimune, acontece com algumas neuropatias imunológicas, acontece com as mielites, né? Então, tem um limbo ali de doenças que você não fecha o diagnóstico e, portanto, você não sabe o tratamento mais eficaz. Isso é um problema. O outro problema são os marcadores, né? A gente não tem um marcador de tratamento, né? Então, isso complica um pouco. Então, que paciente seria melhor tal droga? Individualizar, talvez, com uma farmacogenética, né? Talvez uma farmacogenética ajude a gente a individualizar. Mas, no momento, o que é que se pensa? Imunoglobulina, uma vez feita, ela meio que dificulta você prescrever a plasmaférese, porque tudo isso tem um custo, né? Tem um custo, seja para o sistema de saúde público, seja para o privado, né? Então, uma vez que você prescrever imunoglobulina, o plano já vai não achar muito agradável você prescrever plasmaférese em seguida, e o contrário não é verdadeiro, né? Se você prescreve plasmaférese, há toda uma lógica de fazer imunoglobulina, porque você fazer imunoglobulina primeiro, e se você fizer plasmaférese depois, praticamente você tira o efeito da imunoglobulina, né? E o contrário não é verdadeiro. Você pode fazer uma plasmaférese, fazer uma filtragem, e depois você faz a imunoglobulina, que o efeito se soma. Então, faz mais sentido, às vezes, fazer essa sequência, lembrando que não temos estudos que digam qual é a sequência melhor, né? Se é melhor fazer assim, se é melhor fazer assado. Isso não está muito claro ainda. Obrigado, Álvaro. Eu concordo com você assim, volto a dizer, a gente tem a felicidade aqui em Maceió de ter a plasmaférese, e quando eu falei em plasmaférese como primeira escolha, eu falei para neuromielite óptica, realmente. Eu acho que para esclerose múltipla seria um exagero. Mas eu concordo com você. Muito obrigado. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu só queria perguntar mais uma. Desses MABs que são usados para neuromielite óptica, no Brasil, só o ravalizumab está disponível, né? Ou os outros já estão? A Anvisa, o problema é que o Brasil tem algumas etapas, né? Nos Estados Unidos, o FDA liberou, né? Então, aí já pode... No Brasil, a gente tem essas etapas. A Anvisa libera para comercialização. O problema é que a gente não consegue comercializar. O custo é muito alto, né? Então, a gente precisa dessas agências que fomentam o tratamento. Sejam agências públicas, né? E aí tem que passar por todo aquele processo da Conitec, né? Para provar que a Conitec não foi favorável a essa aprovação. Então, infelizmente, assim, não houve uma sensibilização dos gestores, né, e dos financiadores do sistema público de que a medicação seria importante, né? Então, isso aí já foi
já entrou num primeiro processo, então isso já foi negado, então eles acham que isso não é importante. E uma das justificativas principais para eles foi em relação ao custo e à presença do rituximab. Né? Para os gestores, o rituximab, apesar de ser uma droga que não tem esses estudos tão claros, para eles, para o gestor, é uma droga que substituiria as demais. Então, isso aí pesou também na tomada de decisão, além de toda a questão econômica, né? Então, a gente tem um país que tem uma dificuldade econômica e cada vez que você coloca uma droga dessa no rol, isso tem um peso maior para a economia. Mas a gente tem que lembrar que o paciente com neuromielite óptica é um paciente muito sofrido, né? Ele faz um evento que acaba trazendo muitas vezes sequelas gravíssimas, diferente do paciente com EM, que o paciente tem uma tendência a melhorar, às vezes, do surto. O paciente com NMO, ele tem muita dificuldade, às vezes, de melhorar de um evento. Então, um evento para ele pode ser catastrófico, né? Então, isso talvez não tenha sensibilidade muito dos gestores, mas a minha opinião é que, assim, a gente precisaria desse rol de medicamentos mesmo, para a gente poder ter acesso às medicações e poder prescrever de uma maneira parcimoniosa. A gente sabe, toda vez que a gente prescreve uma medicação de alto custo, tem um custo para alguém, né? Seja para o plano, seja para o sistema público. Eu acho que o grande problema do tratamento da neuromielite óptica mesmo é que a gente não tem protocolo nenhum, na verdade, né? A gente não está tentando incorporar só as medicações de alto custo, as medicações novas, né? A gente não tem protocolo nenhum. Então, aqui no estado mesmo, a gente, para pedir azatioprina, a gente usa G35, né? E aí termina que tem, além do paciente não ser reconhecido, quando a gente vai levar, né, a causa dessa doença rara para pedir um protocolo, e fala, mas não tem caso documentado dessa doença aqui. Não tem, porque realmente, se a gente for pedir G36, não vai, né? Então, assim, por mais que eles levem em consideração que o rituximab é uma medicação mais, né, o custo é mais baixo, mas também não está liberado o rituximab em todos os estados, né? Não é uma coisa, né, nacional. Então, por isso que quando a gente vai solicitar, a gente prefere as on-label, mas a gente não tem nada hoje, né? Isso é o grande problema. Exato. E aí é isso, assim, e eu queria saber um pouquinho da sua experiência, você tem mais um pouco de tempo de estrada que eu queria saber qual a sua experiência com a azatioprina, porque a impressão que eu tenho, e eu, né, discutindo com alguns colegas, é que como os surtos da neuromielite óptica, muitas vezes, né, eles vêm em cluster, né, muitas vezes o paciente tem 3 surtos no mesmo ano, passa 5 anos sem surtos, e aí assim, quando eu vou utilizar a azatioprina, o meu receio é que a gente esteja, assim, né, acho que a medicação está fazendo efeito, quando, na verdade, ele está nesse período intersurtos. Aí eu queria saber um pouquinho da sua experiência com a azatioprina, que é o que a gente realmente aqui mais usa para neuromielite óptica inicialmente. Tenho a mesma impressão, viu? Aqui em Pernambuco, a gente tem, o centro é bem antigo, e a doutora Lúcia, né, que é a pessoa que está à frente desde sempre, foi uma pessoa muito aguerrida nessa luta dos pacientes, da doença, dos tratamentos, né? Então, graças a ela aqui, a gente consegue rituximab, assim, a gente consegue, depois de muito, muito custo, né? Consegue rituximab para NMO. Então, assim, pelo menos tem um passinho à frente. Eles pedem para que os pacientes, no protocolo, tenham feito um imunossupressor. Então, isso é um dado, mas a gente consegue mesmo de primeira vez, se você justificar direitinho, você consegue. Em relação à azatioprina, eu tenho a mesma impressão e, assim, eu fico muito receoso com a azatioprina em algumas situações. Às vezes a gente faz doses realmente cheias da medicação e você vê os linfócitos, às vezes, ainda altos, o que me deixa muito preocupado. Eu fico muito preocupado com esses casos, né? E às vezes o paciente está fazendo dose correta, os linfócitos estão baixos, está tudo correto, e o paciente, de repente, me abre um surto, né? E a impressão que dá é que a medicação ela não tem uma boa eficácia, né? A impressão que dá, sabe, Samira, é que aquele traçado que o placebo faz nos estudos controlados parece ser o traçado da azatioprina. Sim. Inclusive, a resposta nos estudos de corte, né, que são os estudos não controlados, ela bate mais ou menos isso, 50%, 60%. Então, assim, dá a impressão que a azatioprina ela fica no nível de um placebo, dos estudos controlados, né? Nos estudos não controlados. Então, claro, o estudo não controlado é de vida real, então entram outros fatores, entra paciente não aquaporina positiva, entre outras coisas, né, que a gente sabe. Mas nos estudos controlados, o placebo bate isso, bate 50%. E a gente sabe que nos cortes, a azatioprina bate mais ou menos isso. Então, assim, a impressão que dá, às vezes, é que a gente está, como você diz, né, não deve estar tratando exatamente o que a gente acha que trata. E talvez o paciente pegue exatamente esses intervalos, né, que você bem explicou aí, porque é muito mais comum ele fazer um surto logo depois de um outro surto do que ele fazer um surto com intervalos muito,
muito moderados, assim, de intervalo de poucos anos ou de poucos meses, é mais fácil ele fazer, ficar tempo sem fazer e depois fazer novamente, né? Que talvez seja uma característica que a gente esteja percebendo agora, mas não esteja tão claro ainda que fatores que levam a isso, né? Mas eu tenho a mesma impressão que você. Obrigada, Álvaro. Alguém levantou a mão, queria fazer alguma pergunta, acho que foi Fernando. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Chefe? Oi, Fabiano, como é que vai? Tudo certinho? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, sou R3 do HR. E parabéns, chefe, pela aula, a aula é excelente. Obrigado. Uma dúvida que eu tenho, assim, quando a gente começa a ler um pouco, obviamente não leio tanto como o senhor, mas quando a gente começa a ler, né, a gente meio que, a literatura expressa bastante a questão da gravidade da doença no quadro agudo, né, como o senhor tinha enfatizado. E parece que a literatura está falando um pouco mais de começar o tratamento o mais precoce possível. E aí, fazendo um pouco de link com o raciocínio dentro do componente do AVC, em relação a tempo é cérebro e tal, todo o raciocínio que a gente constrói, desenvolve e difunde, as duas perguntas que eu tenho para falar para o senhor passar para o senhor, a primeira é, de fato, esse elemento tempo o mais precoce possível, iniciar, instituir a terapêutica, de fato, ele é consolidado na literatura, seja literatura nacional ou literatura fora, ou de fato parece que é só uma impressão mesmo, que a gente tem um deltazinho bom para começar a terapêutica, ou se de fato o pessoal já está começando a divulgar trabalhos que tem que começar o mais precocemente possível. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que outra coisa também que parece é que os serviços que têm acesso ao rituximab, né, iniciar o rituximab já no quadro agudo. E aí, de fato, há espaço para isso, há embasamento científico para isso, porque na minha cabeça, o rituximab tem toda aquela questão de tempo para fazer o efeito no sistema imunológico, e não necessariamente aquele efeito mais rápido que a gente possa assim dizer. Basicamente, essas perguntas. Perfeito. Em relação a tempo, assim, quando iniciar tratamento, né? O consenso do ano passado, ele foi bem claro, né? Teve o diagnóstico, tem que ser tratado. Essa lógica cai também para a esclerose múltipla, né? Teve diagnóstico, tem que ser tratado. Porque, principalmente a esclerose múltipla, que a gente sabe que é uma doença progressiva, mas NMO o raciocínio é um pouquinho diferente. Né? NMO está querendo evitar o evento. Na esclerose múltipla, a gente sabe que o paciente vai evoluir independente de eventos. Né? São dois raciocínios um pouco diferentes. Mas qual é o principal mote da NMO? É que você, com um evento, você pode incapacitar o paciente, o que a gente discutiu há pouco, né? Então, o tratamento tem que ser iniciado e mantido a partir do primeiro evento. Isso que você tinha comentado sobre o rituximab, iniciar logo depois do evento, você faz um tratamento, por exemplo, uma plasmaférese, e logo em seguida iniciar o rituximab, é por aquela questão de você tentar frear logo o evento do início, né? Se você não tiver acesso, o ideal é você manter um corticoide, manter alguma outra terapia nesse intervalo, até você conseguir o rituximab, por exemplo, ou alguma outra droga que seja liberada, e aí já iniciar o tratamento, deixar o paciente protegido, como a gente havia comentado, né, a chance dele fazer um evento próximo é maior. Então tem que protegê-lo o mais rápido possível. E qual foi a outra pergunta, Fabiano? Basicamente essa, porque para mim era como se o rituximab nessa fase inicial, ela não teria, pela própria farmacocinética, farmacodinâmica da droga, fazer um efeito bem mais rápido, mas o senhor acabou respondendo por a questão eu estou pensando mais do ponto de vista a longo prazo, né? Que você acaba retardando os próximos eventos. Exatamente. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Alguém abriu o microfone aí. Mariana. Pode ficar à vontade, Mariana. Oi, boa noite a todos me ouvindo. Boa noite, Mariana, sim. Mais uma vez agradecer a aula do Dr. Álvaro, uma aula maravilhosa, dispensa comentários. A dúvida que eu fiquei com relação ao tratamento seria, eu não diria nem fase aguda, nem fase mais tardia, seria como uma terapia ponte. Se existe a indicação da gente fazer o corticoide em dose alta, em dose imunossupressora, até o paciente conseguir a medicação,
uma medicação de alta eficácia, porque a gente sabe que demora toda a liberação do governo, enfim, pela questão burocrática. E se de fato existe essa indicação, né, de fazer 1 miligrama por quilo de corticoide oral, qual seria o melhor momento para dosar a antiaquaporina? Porque aí a gente tem um período, né, de prazo para dosagem, né, do corticoide, quando faz a pulsoterapia. E aí, para ele conseguir a medicação, também ele precisaria ter essa dosagem da antiaquaporina positiva, né, porque a gente sabe que só tem estudos validando para soropositivas, e aí eu comecei a pensar no racional da nossa população, né, como é que a gente faria nesse sentido para tentar otimizar e fazer, como o Fabiano falou, o mais rápido possível, de forma que a gente não tenha um falso negativo de aquaporina, por exemplo, e isso venha prejudicar ele ter um tratamento eficaz. Não sei se ficou claro. Ficou claro, com certeza. Bom, eu vou começar pelo final. Em relação à dosagem, né, eu comentei rapidamente, mas qual seria a situação ideal, né, que a gente consegue isso no público, ou consegue isso no privado e tem dificuldade de fazer no público, né? O paciente chega no hospital, você faz o diagnóstico, né? Você vê, por exemplo, uma neuritiótica grave, uma mielite grave, você internou o paciente, ele vai precisar fazer alguns exames iniciais, né? Função hepática, renal, etc. Nessa hora, você já deixa uma reservazinha de sangue já para testar a aquaporina. Então, na hora que você vai coletar o sangue para fazer esses exames iniciais, você já deixa uma amostra para a aquaporina. Porque mesmo que você não fizer se você não conseguir fazer naquele momento ali, você já tem a amostra para você fazer em um segundo momento, né? Então, mas nesse momento seria o momento ideal. Você não fez nenhuma terapêutica, né? Você já dosou para evitar esse falso negativo aí que ele vai dar. E depois você vai precisar de um espaçozinho lá na frente para fazer novamente, né? Que provavelmente você consegue iniciar a medicação, enquanto ele tiver corticoide, possa ser que negative. Não necessariamente, mas possa ser que negative. Aumenta a chance de negativar. Em relação a se a gente vai manter esse corticoide mais tempo, se a gente vai iniciar. Bom, depende muito do acesso, né? Então, assim, se o acesso é mais fácil, então o ideal é o paciente iniciar o mais rápido possível. Então, faz o tratamento de ataque e o mais rápido possível inicia a terapia que você tiver acesso mais fácil. Se esse acesso for demorar um pouco mais, seja por qualquer motivo, aí sim você tem que manter um corticoide durante um período. Qual a dose do corticoide? Quanto tempo deve fazer? Isso tem cada centro faz de um jeitinho um pouquinho diferente, no mundo inteiro, né? Então, você vê centros na Europa faz de um jeito, nos Estados Unidos faz de outro jeito, aqui no Brasil, às vezes, a USP faz de um jeito, aqui em Recife faz um pouquinho diferente. Então, isso varia um pouquinho de centro a centro, mas, assim, provavelmente uma dose imunossupressora até efeito colateral. Então, pelo menos 1 miligrama, que é de 1 a 2, né? 1 miligrama, pelo menos. E aí você tem que manter até os efeitos colaterais começarem a aparecer, até iniciar o tratamento. Então, você tem que correr com o tratamento, né? O ideal é esse paciente iniciar o mais rápido possível o tratamento, para você tirar o corticoide e evitar esses novos eventos. Entendi, perfeito, professor, obrigado. Nada, querida. Mais alguma pergunta? Doutor Fernando? Não. Para mim, estou satisfeito. Depois eu vou concluir com a última pergunta. Álvaro, eu queria perguntar para você, na sua experiência, assim, eu sei que a gente não tem nenhum estudo head-to-head, né, das novas drogas, com as novas drogas, e assim, qual que você acha mais viável, assim? Eu sei que no público a gente está meio preso ainda, né, à tentativa do rituximab, mas no privado, assim, o que você tem feito, assim? Porque quando eu escuto que o ravulizumab é surto zero, ele ganhou meu coração, assim, das 3 drogas. Mas qual a sua experiência, assim, o que você acha das 3 drogas novas? Na verdade, eu tinha até mostrado um pouquinho do que pesa na tomada de decisão de cada uma delas, né? Então, o satralizumab, ele perde um pouquinho a eficácia. Então, ele cai alguns porcentos aí, mais ou menos uns 25%. Isso é importante num paciente desse perfil, né? Cair tanto, ele tem a vantagem de o custo ser 70% do eculizumab, por exemplo, né? Então, o custo é bem mais acessível e o paciente faz em casa. Então, ele não precisa se deslocar para fazer tratamento e etc. Então, ele tem essas vantagens. Porém, a eficácia foi um fator que pesa um pouco, principalmente quando você pega um caso mais grave, que abre de mais grave, né? Então, isso pesa um pouco na tomada de decisão. E em relação aos anti-C5, né, anti-complemento 5, que seria o ravulizumab e o eculizumab. O eculizumab é uma medicação assim que a gente tem um pouco de dificuldade devido ao custo ser extremamente alto. Então, o ravulizumab, como ele mantém uma eficácia do eculizumab, você tendo aqueles cuidados com meningite e com infecções, é uma medicação assim muito interessante, não tenha dúvida, né? Mas o inebilizumab, ele também entra nesse espectro, lembrando que ele perde um pouquinho, mais ou menos 10%, ele perde eficácia em relação, eu acho que são perfis mais ou menos semelhantes, porém com perfis de
de risco menor. Né? O nivolizumab vai ter um risco menor do que o ravulizumab e o eculizumab, então você tem que pesar um pouquinho o perfil do paciente, né? E se o paciente aceita fazer os tratamentos. Lembrando que o eco e o rava são as infusões são mais frequentes, então o paciente tem que ter acesso a centros. Né? Ele tem que ter um acesso a centros. Então você pega um paciente lá do seu interior, lá de longe, então vai ficar mais difícil para ele ficar vindo a cada tantas semanas, né? Para ele, 8 semanas no caso do... Então, para ele vai ficar mais difícil, né? Então, assim, tem que pesar um pouco. Se você fizer, por exemplo, 2 vezes por ano, como o nivolizumab, é um pouco mais acessível para ele do ponto de vista logístico, né? Então, a logística também pesa. Então, pesando todos esses fatores, né? Então, uma situação ideal, eu concordo contigo, o ravulizumab e o eculizumab são medicações, assim, de uma extrema eficácia, porém, incorrendo em algum risco. Já em relação à logística, a aceitação do paciente em um contexto posológico, o nivolizumab ganha um pouquinho, e o satalizumab ele ganha porque ele pega adolescente, ele tem um custo mais baixo, ele faz em casa, mas perde em eficácia. Então, é uma balançazinha, né, que você vai pesando paciente nesses detalhes. Né? Tá certo. Obrigada, viu, Álvaro? De nada, que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer em nome do grupo, acho que sua aula foi excelente, né, muito esclarecedora, é muito satisfatório pegar uma aula tão atualizada, você trouxe as novas drogas, novos estudos, então fiquei muito feliz com a aula, eu acho que o doutor Fernando compartilha da mesma opinião, vou até passar para ele concluir com a aula do grupo. Obrigado. Doutor Fernando? Desculpe, eu concordo inteiramente com a opinião da Samira, a sua aula foi uma aula que abordou o que tinha que abordar de uma maneira muito profunda, muito objetiva. Todos nós aprendemos muito, a aula ficou gravada e eu sempre faço isso, eu revejo as aulas depois, eu anoto as referências bibliográficas, a gente vai ler, então isso foi uma coisa muito importante. Parabenizar também a Samira, que fez a moderação exemplar. Eu acho que foi tudo muito feliz hoje à noite, Álvaro. E quero lhe mandar um grande abraço de saudade e você realmente é uma pessoa do bem, uma pessoa que contribui para o crescimento científico da nossa região. Muito obrigado mais uma vez, Álvaro. Obrigado, Samira. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.